Amém, irmãos. Vou estar chamando o pregador da noite, irmão Saed. Estarei fazendo a oração. Soberano Deus, eterno Pai, muito obrigado por estar na tua casa, Senhor, louvando, agradecendo, te exaltando o teu santo nome, ó Pai. Nesse momento, Senhor, apresenta a vida do Saed, que está aqui compartilhando, Senhor, que o Senhor colocou no coração dele, Senhor. Que nós estejamos abertos, Senhor, para ouvir a tua palavra e ter entendimento, Senhor. Que você continue usando ele, capacitando em nome de Jesus. Amém. Boa noite, irmãos. É difícil, né, pregar, o pastor está aqui, ó. O outro pastor ali também. Um montão de gente boa aí, mas eu vou tentar colocar o que Deus tocou no meu coração. Eu peço por Fernando colocar ali, o Luciano já chegou, Filipenses 4, de 5 a 8. Um louvor tão bom, né, irmãos? Uma oração, senti muita presença de Deus na oração, no louvor, e realmente senti essa alegria que a gente cantou agora no final. E o que Deus tem colocado no meu coração é algo que é uma luta minha diária há muitos anos. O tema é lançando sobre Deus toda a nossa ansiedade. Essa luta, né, vem comigo ao longo dos anos e muitas das vezes, né, a gente vence, outras vezes a gente dá uma derrapada, mas a pregação, né, dizem que quando Deus toca no coração da pessoa para trazer uma mensagem para a igreja, é primeiro para o pregador, né? Então, ela está servindo para mim. E hoje eu sou muito melhor do que eu era ontem. Mas vamos ler Filipenses 4, de 5 a 8, diz o seguinte, que, eu vou ler, deixa eu ver assim, essa tem NVI não, né? Essa é NVI? Que a amabilidade de vocês seja conhecida por todas as pessoas. Perto está o Senhor. Não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, por meio da oração e da súplica, com ação de graças, apresentem os seus pedidos a Deus. Então a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o coração e os pensamentos de vocês em Cristo Jesus. Finalmente, irmãos, pensem em tudo que for verdadeiro, tudo que for digno de respeito, tudo que for justo, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama, em tudo que houver alguma virtude ou algum louvor. Amém? A minha versão é diferente da NVI. Sejam amáveis com todos, o Senhor virá logo, não se preocupem com nada, mas em todas as orações peçam a Deus o que vocês precisam e orem sempre com o coração agradecido, e a paz de Deus, que ninguém consegue entender, guardará o coração e a mente de vocês, pois vocês estão unidos com Cristo Jesus. Por último, meus irmãos, encham a mente de vocês com tudo que é bom e merece elogios, e isto tudo que é verdadeiro, digno, correto, puro, agradável e decente. Irmãos, existem dois tipos de ansiedade. Eu tenho uma psicóloga aí, se eu falar alguma coisa errada, depois ela me fala no final, não falo agora não. A ansiedade, que é uma ansiedade boa, que ela é moderada, que ela é uma coisa normal, que causa, assim, como se fosse um pequeno grau de ambição. E tem a ansiedade ruim, que é a que a gente vai estudar hoje. Só para dizer, eu me converti, aceitei Jesus com 20 anos de idade. Com 18 anos de idade, eu parado, eu ficava assim, fazia os planejamentos, né? Eu vou fazer, eu estava na época de serviço militar, ou CPUR e a faculdade, ou eu vou tentar, na minha época era muito forte o concurso para militar, né? Na época, ou escola naval, ou AMAN. Só desse pensamento do que eu iria traçar, do que eu iria tentar, de eu ficar vendo o que ia acontecer na minha vida, eu com 18 anos de idade, uma vez eu estava chorando, só de eu ter esse pensamento. Então você vê o grau de ansiedade ruim que estava comigo ali, uma preocupação, né? Aquela coisa preocupando com o meu futuro. Então a ansiedade é um sentimento que cria previsão, essa preocupação, né? Uma pré-ocupação, que você se ocupa antes de alguma coisa.
E existem várias situações no nosso sistema nervoso simpático que solta adrenalina no nosso organismo como uma reação. Então, por exemplo, atravessar uma rua, né, onde ocorre um alerta, um perigo. A gente vai atravessar a Rio Branco, né, aqui na Juiz de Fora é uma coisa sui generis, né, a pista do meio tem dos dois lados. Teve gente que eu conheci que veio e foi atropelado no primeiro dia de Juiz de Fora, porque nunca, tipo, passou no primeiro, de um lado, vai passando no segundo, duas pistas assim, de mão em contramão. Então, quando a gente vai atravessar uma rua, é uma coisa normal esse alerta, né? Ou é perigo, né? Pode acontecer alguma coisa. Isso é uma coisa normal, tem que ficar ligado, isso é uma coisa normal. Agora, quando esse alerta ele é negativo, igual no caso desse exemplo que eu dei, com 18 anos, pô, eu quero isso ou aquilo. Se não der certo o A e o B, tem que ser o C ou o D. Não tinha plano, só tinha um plano ou outro. Não tinha o segundo plano, tem que ser um ou outro. Então, quando o alerta é negativo, é essa ansiedade. Então, meu Deus, o dinheiro vai dar esse mês? Né? Um exemplo, né? A gente fica com aquela preocupação. Meu Deus, o dinheiro vai dar esse mês? Meu Deus, vou ser assaltado? Né? Eu vou para aquele lugar, será que vai acontecer alguma coisa ruim? Será que vou ser assaltado? Meu Deus, eu vou morrer? Né? Tem muita gente que tem, às vezes, pensa, será que eu vou morrer? Será que vai acontecer alguma coisa comigo? Né? Às vezes dá um sobressalto no coração. Quando eu vim para cá, agora aí, vindo for orar, meu coração deu uma disparada. Eu falei, o que é isso? Calma aí, irmão. Então, mas isso são coisas normais da vida, né? Mas se você ficar com aquela coisa, né, aquele pensamento, será que eu vou morrer? Será que está... Isso é uma ansiedade negativa. Vou passar no Enem, né? Nós temos jovens, adolescentes, deve estar vendo aí na internet. Vou passar de ano, né? Quem está estudando, será que vou passar de ano? Será que vou conseguir cumprir? Será que vou passar no concurso? Estou fazendo um concurso, estou estudando. Será que eu vou passar? Vou dar uma virada na minha vida num concurso? Que eu coloco uma expectativa. Então, essa preocupação excessiva, uma coisa normal, né, é tranquilo, né, é normal. Eu falei no início, um pequeno grau de ambição, né, a gente tem desejos na nossa vida. Só que quando vai para o lado negativo, é essa ansiedade, que é essa antecipação de uma coisa que às vezes, jamais, nunca vai acontecer. Estou falando certo? Psicólogo ali. Então, a gente tem uma preocupação, a gente coloca algumas visões, algumas situações que nunca vão acontecer. E eu tenho exemplo real disso. Quando eu passei no concurso, vim para Minas Gerais, né, eu já era casado, nós viemos eu e a Lília para uma cidade aqui, Itamaraty de Minas. E fui designado delegado ali de polícia, estava lá. Nossos pais morando no Rio de Janeiro, os meus pais e os pais dela morando no Rio. Eu fiquei anos, gente, pensando assim, se acontecer, porque não tinha BR-040, era longe, tinha que ir para o Leopoldina para chegar, era longe. Eu ficava pensando assim, se meu pai passar mal, e for para o hospital, e a minha mãe passar mal, e se meu sogro passar... Eu ficava assim, na minha mente, pensando quanto tempo eu vou fazer de estrada, o que eu tenho que fazer? Correndo, tenho que pegar as meninas no colégio, pegar a Lília, eu fazia o plano de saída da cidade para correr para o Rio de Janeiro, para socorrer meus pais. Olha que coisa doentia. E anos, isso aí fui para outra cidade, mesma coisa, e sempre longe, porque é outro estado, né? Fui para outra cidade, mesma coisa. Eu fui designado, certa vez, para ser delegado regional, peguei uma chefia no norte de Minas. Aí que eu fiquei doidinho. Aí, uma vez, eram 14 horas para chegar nessa cidade. Eu cheguei, eu não levei a família, não. Aí estava meu pai, minha mãe, todo mundo aqui, as meninas, a Lília. Quando eu cheguei na cidade, a primeira coisa que eu fazia era ligar. Eu cheguei, aí a Lília falou, teu pai foi internado, ele passou mal aqui, está no hospital. Olha, o nível de estresse da viagem, 14 horas de carro, é tão grande que eu não tenho nem força. Falei, eu não tenho nem força para voltar agora. Aí eu falei, nossa, vai acontecer tudo aquilo que eu pensei a vida toda. Você está entendendo? Meu pai vai morrer e eu não vou estar lá presente. Olha que sofrimento. Gente, só para o moral da história, para encurtar um pouco essa história. Meu pai morreu em 2012, minha mãe morreu em 2017. Nunca aconteceu da maneira que eu pensei. Nunca aconteceu.
eles estavam aqui comigo, em Juiz de Fora, foi de uma maneira que a gente estava juntos, nunca aconteceu. E quando a minha mãe morreu, meu pai morreu, depois minha mãe morreu, eu comecei a pensar nisso, nessa ansiedade. Sofri anos, não é pouco tempo não, eu passei no concurso em 90, sofri anos, olha que meu pai morreu em 2012, e minha mãe em 2017. Estou dando um exemplo de uma ansiedade que é uma preocupação de coisas que a gente pensa que vai acontecer e que nunca aconteceu na minha vida. Então, a gente tem que lutar contra essa ansiedade, né? E a gente vê que essa ansiedade, ela manda um veneno para o nosso organismo. Fui envenenado, vários anos, a minha mente me envenenando com essa preocupação, com essa ansiedade, né? E esse veneno, ele vira o quê? Qual o nome desse veneno no nosso organismo quando a gente está envenenado? Qual o nome? Fala alto. Estresse, né? É o estresse, é o famoso estresse. É quando, pode falar, não, tem muito médico na igreja, mas quando você vai no médico e não tem diagnóstico, não tem nada, isso é estresse. E às vezes, não consegue descobrir, é estresse. E às vezes é estresse mesmo. Não sei quantos aqui já passaram, de repente, uma palpitação, passando mal, uma falta de ar, o cara vai pro hospital, aquela coisa, ansiedade. Não tem nada, faz o eletro, não dá nada, entendeu? Está tudo bem do coração, está tudo, mas não tem nada no pulmão, faz o raio-x, o Hélio está rindo que ele deve ter passado isso. Faz raio-x, não dá nada, faz o eletrocardiograma, não dá nada. Você está nervoso, está preocupado? Não sei, é estresse. Aí o estresse, ele gera essa ansiedade negativa, né? Então, essa ansiedade negativa, a gente vive, né, com as antenas ligadas. Eu tenho amigos meus que são muito ansiosos, e eu vivo sempre conversando para a gente tentar mudar, tentar ajudá-los, né? Então, a gente vive com a antena ligada. O pastor está rindo, não sei se o pastor é ansioso, mas a gente vive com a antena ligada. E eu, como a gente trabalhei muito tempo com presos, né, com gente presa e tudo, eu gostava muito do estudo criminológico, que era ver por que o cara sente preso, na cadeia. E certa vez eu chamei um preso que era uma pessoa ele era um cara culto, estava cumprindo a pena lá, e eu falei, por que vocês vivem em estado de alerta? Né? O preso vive em estado de alerta. Aí ele falou, doutor, a gente está num cubículo, de tanto 3x3, sei lá, num quarto, né? Igual o nosso quarto de casa, com 20 homens, né? Com um cantinho para a gente fazer as necessidades, aberta na frente de todo mundo, e 20 homens naquele quarto. Você vive em estado de alerta, você dorme mal, né? Você, na hora que vai ao banheiro, é um constrangimento, né? Aquela cela de cadeia muito ruim. Você vive em estado de alerta, vai acontecer alguma briga de uma hora para outra. Então eu comecei a ver esse estado de alerta que o preso ele vive. Muitas vezes a gente que está fora das grades, né, nós estamos livres, a gente vive também por questões mentais e emocionais. Isso é horrível, né? Nós vamos chegar lá, que Deus, até vamos chegar na palavra, tá, irmão? Só estou fazendo a introdução. Mas então essa ansiedade, ela chega a certo ponto, né, que provoca insônia, né? Muitas pessoas dormem mal e às vezes não sabem o motivo, né? E qual é o remédio que a medicina dá para a insônia, quando a pessoa está ansiosa para a insônia? Qual é o remédio? Sabe tudo essa moça aqui, ó, é o calmante, né? Então dá o calmante, mas o que acontece? O problema não adianta o calmante. O calmante ele vai fazer você dormir. Mas qual é o problema, né, psicóloga? É a origem, não é? É a origem dessa ansiedade. Então a gente tem que estudar a origem dessa ansiedade para a gente tentar arrancar esse mal do nosso ser. E é isso que a gente vai fazer nessa mensagem, em nome de Jesus, amém? Levanta a mão então, amém? Então, dois grandes malefícios que a ansiedade provoca. Primeiro mal, tarefas mal executadas. Quando eu estou ansioso, né? A irmã está na Unimed, viu? Quando ela está ansiosa lá, se ela chegar estressada, ansiosa, o que vai acontecer nas suas tarefas de lá?
vão ser mal executadas, né? Então, essa ansiedade, essa preocupação ruim, né? Eu estou com alguma coisa, será que eu vou fazer isso? Será que eu vou naquele médico? Será que eu vou operar? Será que eu vou... Essa preocupação excessiva que a gente começa a botar na nossa mente, ela faz, primeiro, mal, tarefas mal executadas na nossa vida, tá? Segundo mal, as preocupações fazem as coisas piorarem. Então, se está ruim, você com essa ansiedade negativa, vai ficar pior ainda. Não vai te ajudar em nada, essas preocupações. E na maioria das vezes, igual eu dei um exemplo aqui, que eu passei anos com a preocupação dos meus pais, né? Se eles iam morrer, se eu ia dar tempo de eu ir lá para o Rio para ajudar, etc. e tal. A maioria das vezes, 99%, se não for 100% dessas ansiedades ruins, nunca vão acontecer na sua vida. Isso que é triste, né, irmãos? A gente ficar com ansiedade negativa, preocupação, aquela coisa, e não vai acontecer nada do que a gente está pensando. E a gente sofrendo, perdendo tempo da nossa vida. Mas a palavra de Deus é sábia, e Deus, né, Ele sabia disso tudo. E a gente tem algumas recomendações. Vamos lá. Primeira carta de João, capítulo 4, versículo 18. 1 João 4, 18. Eu vou ler, já está ali. Olha que palavra. No amor não há medo. Pelo contrário, o perfeito amor expulsa o medo, porque o medo implica castigo. Aquele que tem medo não está aperfeiçoado no amor. Olha que palavra maravilhosa. O amor de Deus, o amor da família, o amor filial, o amor entre os irmãos, o amor ágape, né? Dos gregos, né? Essa classificação dos gregos, né? O amor ágape, o homem com Deus, o amor filial, o amor da amizade, o amor eros, o homem e a mulher, né? O marido e a mulher. Esse amor, se ele tiver em plenitude, se você colocar esse amor de Deus, esse amor da amizade, igual, por exemplo, a gente orou ali, né? Quando você ora ali, num grupo que você se sente bem, que você tem uma intimidade, que você confia naquelas pessoas, você se derrama e fala o que você está precisando, você fala o teu pedido real, né? Qual é o teu pedido? Quero só agradecer. Mas você está num grupo, né? Um grupo de menos pessoas, você falando, estou com esse problema de enfermidade, estou com esse problema. Esse amor filial, esse amor que Deus age na oração, que eu senti muita presença de Deus na oração, gostei muito da oração, do louvor, né, que a gente está adorando a Deus antes dessa mensagem. Esse amor, o que ele afasta? Tirou. 1 João, até esqueci, 4,18. No amor não há medo. O amor que é totalmente verdadeiro afasta o medo. Portanto, aquele que sente medo não tem no seu coração o amor totalmente verdadeiro, porque o amor mostra que existe castigo. Eu estou com medo de acontecer alguma coisa. Então, a primeira coisa para a gente vencer totalmente as ansiedades da vida da gente é o amor. É o amor de Deus, é o amor filial, de amizade, é o amor eros, né? Marido, a mulher, o amor da família, né? Esse é o grande, né? A grande recomendação do Senhor para a gente vencer. A segunda grande promessa está em Filipenses 4,19. Vamos abrir lá, Filipenses 4,19. Efésios, Filipenses 4,19. Está lá? O meu Deus suprirá todas as necessidades de vocês, de acordo com as suas gloriosas riquezas em Cristo Jesus. Irmãos, é uma promessa de Deus, né? Nunca vi um justo mendigar o pão, né? Olha a promessa, meu Deus, de acordo com as suas gloriosas riquezas, que Ele tem para oferecer por meio de Jesus Cristo, lhes dará tudo. Se eu der oportunidade aqui para cada um, né, de dar um testemunho de algum momento difícil, né, essa pandemia, né, essas situações
que muitas pessoas tiveram, né, empresas fecharam, igreja não pôde pagar pastor, inúmeras demissões, muitas coisas aconteceram, mas olha que promessa de Deus: o meu Deus suprirá todas as necessidades de vocês. Se a gente estiver firme nessa recomendação, nessa promessa, vai diminuir essa ansiedade. Não, eu creio em Deus, eu creio em Deus, Deus vai abrir uma porta, Deus vai mudar essa situação, Deus tem poder. Olha 1 Pedro 5,6, vamos lá, 1 Pedro 5,6. Lembrei até do pastor Assis nesse versículo, né? Que vê que, às vezes, na necessidade, naquela luta, lá em Valença, no momento da pandemia, em Deus transforma tudo. Mas por quê? Firmeza, né? Cumprindo o propósito de Deus, pregando o Evangelho, confiando no Senhor. Olha aí. Portanto, humilhe-se debaixo da poderosa mão de Deus, para que Ele os exalte no tempo devido. Né? A gente vê isso muito dentro da área profissional. Né? Às vezes você está numa empresa, você está, né, naquela luta, muitas das vezes sendo humilhado por chefia, por colegas, muita inveja, muita coisa, mas ali, ó, você colocando diante de Deus, né? Você se humilhando diante de Deus, olha o que acontece: Deus no tempo certo vai te exaltar, no tempo certo. Não precisa ter essa ansiedade, né? Essa ansiedade ruim, essa preocupação. Deus está conosco, né? Eu me lembro aqui do pastor, o último pastor, ele estava doente, e ele falou uma coisa muito bacana aqui, né? Ele tinha câncer, estava no tratamento, e ele falava: se Deus, eu não lembro direito, a Ângela vai lembrar aí, mas se eu falar errado, se Deus me curar, vai ser para a glória de Deus. Se Deus me levar, eu vou ver a glória de Deus. Olha, irmãos, eu ficava assim, ó, cara com câncer, negócio brabo, pregando. E o segundo pastor que eu vejo assim, um foi no Rio de Janeiro, mesma coisa, esse do Rio estava até pior, pregando numa alegria, numa coisa. Falei: meu Deus, às vezes a gente fica um pouco gripado, já dá, o que eu tenho, será que né? E esse pastor no Rio, o pastor aqui também: se eu for curado, vai ser para a glória de Deus. Se eu morrer, eu vou ver a glória de Deus. É muita fé, irmãos. E ele foi curado, o daqui. O de lá foi ver a glória. Olha que coisa. O de lá viu a glória, mas pregou até os últimos minutos, com alegria, sorrindo no púlpito. Eu era membro da igreja lá. E aqui, o pastor foi curado, vocês sabem. Então, a verdadeira humildade é reconhecer a soberania de Deus e reconhecer que a nossa suficiência vem dele, para que sejamos por ele exaltado. Vê Mateus 6, 27. Mateus 6, 27. Quem pode ler? Irmãos, alguém tem dúvida aqui que todos nós temos um propósito na nossa vida? Sim ou não? Sim? Ninguém está aqui por acaso, nós temos um propósito na nossa vida. Deus tem um propósito na vida de cada um. Então Deus, Ele tem vontades, decisões para a vida do Lincoln, que só o Lincoln pode fazer. Ele está lá agora ele está mais devagar, mas ele está, vamos botar um exemplo, está lá na loja de peça dele, vendendo, ele tem um amigo que chega, ele vai dar uma palavra, ou alguém chega lá desesperado numa situação, ele vai ajudar. Não vai ser o Eric, nem o pastor João Manel que vai ter essa oportunidade, não. Só ele vai ter aquela oportunidade naquela relação, nos relacionamentos dele. Vocês concordam comigo? Então, Deus tem um propósito na vida de cada um. Então, não adianta eu querer viver o propósito do pastor Assis. Ele tem um propósito para ele. E ele vai ter situações na vida dele que vão acontecer que só ele vai poder fazer. Eu creio até que Deus, né, fazendo uma conjectura,
tem uma pessoa ali que eu quero ajudar. Opa, a Sandra está próxima ali daquela pessoa, é ela mesmo que eu vou usar, a minha serva. Então, Deus tem, a vontade de Deus, Ele tem um propósito, né, para a vida de cada um. Então, Deus sabe o momento de cada um, da vida de cada um, concorda? Alguém vai aumentar um côvado, um momento mais da sua vida, né? Nós podemos até diminuir, né? Quem não tem Jesus, fazer bobagem, né? Podemos, mas aumentar os dias, não. Então, o que acontece? Quem de vocês, por mais que se preocupe, estou preocupado, vai acontecer amanhã, estou preocupado, se você mandar embora, estou preocupado com essa doença, estou preocupado. O que acontece? Quem pode acrescentar 1 hora a mais à sua vida? Não. Voltando à minha preocupação dos meus pais lá. Meu pai e minha mãe morreram no dia certo que Deus queria. Meu pai e minha mãe morreram da maneira e no dia e no local, na circunstância que Deus queria. Nunca foi da maneira que eu me preocupava. Nunca aconteceu dessa maneira. Então, Deus tem um propósito na vida de cada um. Deus tem um dia certo para a vida de cada um, né? E Deus, né, não adianta a gente se preocupar que vai acontecer algo diferente na nossa vida. Quer falar, pastor? Não. Então, vamos abrir João 16, 33. Quando eu terminar, eu vou dar uma palavra para o pastor que eu estou sentindo no coração do pastor dar um complemento aí. Se prepara aí, pastor. Dá um testemunho. João 16, 33. Eu disse isso para que em mim vocês tenham paz. Neste mundo vocês terão aflições. Contudo, tenham coragem. Eu venci o mundo. Quem disse isso, irmãos? Então, Jesus, ele veio, né, no mundo 100% Deus, mas também 100% homem. Concordam comigo? Tinha momentos que Jesus estava 100% naquela situação como um homem. E tinha momentos que Jesus 100% como Deus, né? Estou falando certo? Né? Ele tinha os momentos. E nesse momento de 100% como um homem, ele viu as aflições da gente, ele viu na carne o que o homem iria passar, né? No mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, outra versão, né? Eu venci o mundo. Então Jesus venceu o mundo como homem, não foi só como Deus. Então, se Jesus venceu essas aflições, essas preocupações, ele sabia que a gente ia ter isso tudo, e ele sabia que a gente teria que ter uma palavra dele para a gente vencer isso. Irmãos, esse assunto é muito sério, esse assunto de ansiedade. A gente perde muito tempo da nossa vida, irmãos. Os consultórios estão cheios, né? Desde a pandemia, que houve aquele coisa, né, que todo mundo vai morrer, vai acabar o mundo, né? A profissão que mais deslanchou foi a psicologia, não foi? Consultórios cheios. Hoje, psicólogos fazem consulta online, mas não é só porque a gente está na era digital, não. É porque a demanda está muito grande. Por que está acontecendo isso? Por causa dessa palavra, dessa pregação que eu estou falando para vocês. Nós somos privilegiados de poder ouvir isso e de poder ler a palavra de Deus para nos preparar, para nos ajudar e todo dia lutar por isso, para vencer isso. Eu tenho que lutar. E tem gente que tem mais, eu não sei se eu sou pastor psicanalista também, parece que tem gente que tem uma tendência maior de ter essa ansiedade, né? Eu, por exemplo, eu confesso, eu tenho essa tendência, então eu tenho que estar sempre me policiando, né? Tenho que estar sempre me policiando. Igual, por exemplo, eu vejo a Ellen e a Lília. A Ellen e a Lília, elas duas, as minhas filhas, puxaram muito eu e a minha esposa, uma mesclagem, né? Então, eu falo das coisas boas, né, que é do lado da Lília. Eu vejo uma tranquilidade, assim, fico assim, só de falar de alguns assuntos, me emociona muito grande. A Ellen, ela emociona, mas eu sinto que ela consegue
ter aquela... A Lília é a mesma coisa. É uma coisa assim, ela consegue dar aquela tranquilidade. A Melissa já é mais explosiva. Mas o que acontece? Eu tenho uma tendência dessa ansiedade ruim. Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que estar sempre buscando a palavra nesses versículos. Eu tenho que estar sempre nesses versículos, voltando nesses versículos e tentando me equilibrar, né? Senão, eu teria que estar todo dia lá na doutora Alessandra, teria que estar todo dia no psiquiatra. Então, então, a palavra de Deus, ela faz com que eu consiga vencer essas preocupações, né? Então, abre em Mateus 6:34. Mateus 6:34. Olha quanta palavra boa eu estou dando. Vocês têm que tinha que ter vindo com um caderninho aí, ó, para anotar os versículos aí. Hã? Ah, está gravando? Então está gravado. Graças a Deus, Deus trouxe o Luciano Boechat para cá e a família dele. Mateus 6:34. Está lá. Portanto, não se preocupem com o amanhã, pois o amanhã trará suas próprias preocupações. Basta a cada dia os seus próprios problemas, irmão. Só esse versículo aqui já era para resolver a vida da gente. Eu fico assim, é uma coisa interessante. Meu pai era um cara extremamente tranquilo, centrado. Ele era e minha mãe, eu puxei dela, extremamente ansiosa, muito ansiosa. Eu me lembro, eu tinha tipo assim, 10 anos de idade. Aí meu pai trabalhando, ele chegava para almoçar. Ele almoçava e dormia uma meia horinha depois do almoço e voltava para o trabalho. Ele tinha essa rotina. Meu pai tranquilo, nunca vi um cara tão tranquilo. E aí minha mãe na tensão danada. Eu me lembro com 10 anos de idade, não foi uma nem duas vezes, várias vezes isso. Minha mãe com algum problema, que eu não sei qual era algum problema de casa, alguma coisa tinha que resolver. Meu pai chegava, aqui, estou com esse problema. Ó. Ele, calma. Ele falou, e a gente não era crente não, ele não era crente não. Calma, eu vou almoçar, eu fico lembrando, eu vou almoçar, minha mãe ficava no veneno, eu vou almoçar, vou descansar, minha meia horinha, e depois eu saio e vou resolver isso aí. Você está doido? Calma, deixa eu almoçar, eu vou descansar, e depois vou dizer, irmãos, eu me lembro, eu na mesa, a minha mãe nem comia, e eu vendo aquela situação, eu comendo e vendo, meu pai tranquilaço e ela nervosona, sem comer, era algum problema. E aí ele, aí ela, e aí, vai logo lá agora. Não, calma, eu tenho que descansar meia hora. Ele descansava meia hora e levantava, ele tinha um cabelo liso para trás, eu não puxei ele não, tá, irmão? Aí ele passava um bonex, sei lá, aquele negócio lá, penteava, lá, escovava o dente, saía. Dava umas 4 horas depois, meu pai voltava e minha mãe lá. E aí? Está resolvido. Irmãos, não foi uma nem duas vezes, não. Várias vezes eu presenciei isso na minha infância. E meu pai nem crente era. Mas você vê que ele tinha uma tendência de tranquilidade, de não ter essa ansiedade. Mas olha aqui como a gente pode, né, mesmo que a gente não seja mais tranquilo ou não, olha lá. Portanto, olha aqui, não se preocupem com o amanhã, pois o amanhã trará suas próprias preocupações. Basta a cada dia os seus próprios problemas. Quando a gente inicia o dia, né? Irmãos, quem já passou isso aqui? Aí você vai deitar, você vai fazer uma pergunta para os irmãos. Aí você está deitando, você está com uma coisa, uma preocupação, alguma coisa na mente, ou então você vai deitar, vem alguma coisa na sua mente, e aí você já está dormindo, passou uma meia hora, uma hora, já era para você estar dormindo, mas você está ali mexendo. E aí você tem que fazer isso amanhã, você levanta e anota o que você tem que fazer. Quem já aconteceu isso aqui na igreja? 1, 2, 3. Comigo aconteceu várias vezes. Estou lá dormindo, eu tenho que resolver essa parada. Aí vou, no meio da madrugada, vai lá no papelzinho anotar para não esquecer. Irmãos, então olha o que a palavra de Deus diz. Não se preocupem com o amanhã, pois o amanhã trará suas próprias preocupações. Você sabe o que vai acontecer amanhã? Quem que sabe o que vai acontecer amanhã aqui? Ninguém, irmãos. É impossível. A gente pode prever, né? Amanhã
Tá marcado eu tirar onda agora, eu vou jogar um tênis de manhã, eu estou aposentado, vou jogar um tênis, está previsto. Ou pode ser que, entendeu? Não sei o que pode acontecer, pode ser que eu não vá. Está previsto jogar um tênis, está previsto almoçar meio-dia, está previsto visitar um amigo meu da igreja, do Grajaú. Tá, eu tenho minha programação, mas eu sei o que vai acontecer amanhã? Não sei. Então basta, né? Olha lá, como é que está? Não se preocupe, pois amanhã terá suas próprias preocupações. Basta cada dia os seus próprios problemas. Se a gente começar a ter essa noção, né? Eu não sei se foi o pastor, quem pregou aqui esses dias, falou que a gente tem que planejar a vida como se fosse viver 100 anos. Foi, pastor? Então, a gente tem que planejar a vida, estou prestando atenção, não estou pregando. A gente tem que planejar a vida como se fosse viver 100 anos, mas nós temos que viver a vida como se fosse morrer naquele dia. Então, se eu pensar na minha cabeça, eu vou tratar bem a minha esposa, que eu posso morrer hoje, né? Aí o Eric vai tratar bem lá a Larissa lá, né? Né, Larissa? Vai tratar bem a Larissa, eu vou tratar ela mal não, que amanhã eu não sei o que vai acontecer mais. Então, se eu viver a minha vida da melhor maneira possível, sem arranjar confusão com ninguém, sem ficar com ódio, sem ficar preocupado, sem o que eu vou fazer, meu Deus, o que vai acontecer? Sem isso, eu vou viver uma vida como se poderia morrer naquele dia. Vou viver bem o último dia, né? Seria o último dia das suas vidas. Mas eu tenho que planejar a minha vida como se fosse viver 100 anos, né? Então, é pecado eu planejar, estou querendo juntar um dinheirinho aqui, juntar o salário da Érica, eu mexo muito com eles, eu não sei porquê, toda pregação eu falo deles, né? Eu juntar o dinheirinho da Érica e da Larissa, vamos juntar tantos meses, a gente vai lá, vamos dar entrada lá no financiamento, vamos trocar de carro. Isso é pecado, irmão? Não é pecado. Eu estou planejando, né? Vou planejar meu filho, o nascimento, né? É um planejamento. Isso não é pecado. Então, viver, como o pastor falou, foi domingo, né? De manhã ou de noite? De noite. Planejar a nossa vida como se fôssemos viver 100 anos, viver o nosso dia como se fosse o último da nossa vida. Isso aí vai ajudar o quê? A vencer o quê? Ansiedade. Vai ajudar a viver a ansiedade. O pastor vem dar uma palavrinha para completar aqui. Vamos ficar em pé, então? Vou deixar o pastor complementar aqui. A fé, irmãos, ela não pode andar junto com as preocupações e ansiedades. Aí o pastor vai dar uma complementada aqui, e se quiser um corinho, não sei. Então, não sai daqui, não. Irmãos, não vou complementar nada, né? A gente foi abençoado hoje. Eu me lembrei, enquanto o Saed falava sobre esses medos, eu me lembrei de uma experiência com meu pai. Eu devia ter uns 13, 14 anos de idade, no máximo. E meu pai era caçador, eu caçava com ele, a gente caçava à noite, ia com um cachorro à noite para caçar. E eu me lembro que uma vez os cachorros encontraram, possivelmente um casal de porco do mato. Um correu para um lado, correu para o outro, o que correu para o outro correu exatamente na nossa direção. E ele fez um barulho assim, eu nunca tinha ouvido aquele barulho. Aquilo assim me estremeceu por dentro. Mas eu estava com o meu pai. E eu tinha assim uma confiança no meu pai tão grande que a certeza que eu tinha que, independentemente do que acontecesse, ele me protegeria. Quando a Bíblia nos apela a nós buscarmos a Deus, é exatamente isso. Nós estamos sempre cercados por muitos problemas. Mas se a gente confia em Deus, então não há ansiedade. A gente precisa exercitar exatamente essa confiança, né? E uma última palavra, quando o Saed começou, né, falando que tem um pastor aqui, tem outro pastor ali, uma coisa que eu aprendi desde o início da minha caminhada. Não importa qual o tempo de vida cristã, qual a formação, quando alguém assume o púlpito para trazer a palavra, o Espírito Santo de Deus vai falar aos nossos corações. Então, foi com essa expectativa que eu me sentei ali, e é com essa alegria de ter ouvido de Deus que eu venho aqui agora dessa palavra final. Quero convidar os irmãos a fecharmos nossos olhos e orarmos. Deus Todo-Poderoso, muito obrigado, porque
Nessa noite tivemos a oportunidade de estarmos aqui, de orarmos, de falarmos com o Senhor, de intercedermos uns pelos outros, de cantarmos hinos de louvor e adoração ao Teu nome e de ouvirmos a Tua palavra. Obrigado pela vida do irmão Saete, nosso diácono, nosso irmão em Cristo, servo do Senhor, que nessa noite se dispôs, atendendo ao convite dos jovens, de nos trazer a palavra. Muito obrigado, Deus Santo, pela vida do Teu Filho. Obrigado porque ele tem se colocado à disposição do Senhor, tem compartilhado suas experiências e tem sido ferramenta do Senhor para nos abençoar. Abençoa a vida do Teu Filho, Deus Santo, sua casa, sua família, a sua caminhada, e que sejam de muitos anos a sua vida e que continue servindo ao Senhor e aos propósitos do Senhor. Louvamos ao Senhor por tudo aquilo que o Senhor falou no nosso coração e agradecemos em nome de Jesus. Amém.